Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula de revisão dos conteúdos para vocês fazerem as atividades e voltarem para as aulas de recuperação, sabendo esses conteúdos e o que não souber para a gente esclarecer, tá? Então vamos lá, vamos começar com grandezas diretamente proporcionais. Então, primeiro, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode ou medir ou contar. Então, eu posso medir o tempo, eu posso medir a velocidade, eu posso contar passos, né? Então, tudo isso é grandeza. Eu tenho uma tabela com a quantidade de pães, então seria para uma padaria, né? E o valor a pagar em relação à quantidade de pães que são comprados, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Então, se eu compro um pão, eu pago 50 centavos. Se eu compro 2 pães, R$1, 3, R$1,50. Então, por que essas grandezas, o preço a pagar e a quantidade de pães, elas são diretamente proporcionais? Então, vamos analisar assim, ó. É muito comum em muitos vídeos a análise ser feita só dessa maneira. Ah, aumentou a quantidade de pães, aumentou o preço a pagar. Mas não pode ser assim, tá? Você tem que analisar o seguinte. De 1 foi para 2, dobrou. De 50 centavos foi para R$1, o preço também dobrou. Essa é a análise que tem que ser feita. De 2 foi para 4, por exemplo, dobrou. O preço também dobrou. De R$1 foi para R$2, dobrou também. Ou eu poderia pegar, por exemplo, de 3 para 9. Então, triplicou, né? 3 vezes 3 são 9. Então, ó, compara aqui, ó, 3 e o 9. Agora, compara o preço. R$1,50, R$4,50, ou seja, também triplicou. Essa é a análise correta de ser feita, tá? Se tivesse diminuindo, então o que iria acontecer? Iria diminuir a quantidade de pães, mas iria reduzir o preço a pagar, só que seria na mesma proporção. Quer ver? Vamos analisar aqui o 10 e o 5, ó, 10 para 5. Então, de 10 foi para 5, diminuiu, metade. Agora, vamos ver o preço, R$5, R$2,50. E R$2,50 é a metade de 5. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Ou quando uma fica dividida por 4, por exemplo, a outra também fica. Ou se cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E quando a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais, a divisão dessas grandezas, vai resultar no mesmo valor, que é chamado constante de proporcionalidade, em matemática identificado pela letra K. Quer ver? O preço a pagar depende da quantidade de pães compradas, então o preço a pagar é o Y. Aqui, ó, tá? 50 centavos dividido para 1, 50 centavos. R$1 dividido para 2, 50 centavos. R$1,50 dividido para 3, 50 centavos. R$5 dividido para 10, 50 centavos. Então, quando você tem grandezas diretamente proporcionais, quando você divide a variável que depende pela outra variável, o resultado é o mesmo. Não importa se a tabela tenha 10, 20, 30 ou somente duas linhas, tá? Então, aqui, essa é uma parte importante para a construção de gráfico. Construção não, análise de gráfico, tá? Então, se as duas grandezas forem diretamente proporcionais, a divisão entre essas duas grandezas vai gerar sempre o mesmo número, que é chamado de constante. Então, isso que a professora acabou de falar, que é a divisão entre as grandezas, seria isso aqui, ó. A grandeza Y, que aqui está representado pelo preço a pagar, tá? Pela grandeza X, que é a quantidade de pães, gerou o K, que é o mesmo valor. Que valor foi esse? 50 centavos. Tem muitas questões que vocês vão resolver que ele faz essa pergunta, tá? Qual é a constante de proporcionalidade? Se a grandeza for diretamente proporcional, é isso que você vai fazer. Vai dividir a grandeza, né, que depende da outra, vai dividir ela pela outra. Aí,
Lá mais adiante, vocês também terão que resolver uns exercícios em que vai pedir para determinar a fórmula que define a relação entre as grandezas, tá? É algebricamente. O que que você faz? Então, quando ele te perguntar quem é a constante de proporcionalidade, vai ser um número. A constante vai ser um número. Quando ele te perguntar a fórmula, você vai continuar mais uma linha para achar quem é essa fórmula. E a fórmula é sempre em função de y, porque y é a variável que depende. Mas, professora, como é que faz aqui? Muito simples. Y vai ser igual a 50 centavos, nesse caso, multiplicado por x. Por quê? Porque isso é uma proporção. Então, multiplicando cruzado, porque é uma proporção, você encontra isso. Para que serve isso? Serve para a construção do gráfico, tá? Então, ou vocês não vão construir gráfico, mas serve para você localizar qual é a expressão algébrica que representa um determinado gráfico. É dessa maneira que a gente determina. E o gráfico de uma grandeza diretamente proporcional, ele é uma reta. Então, eu vou mostrar para vocês agora para que serve essa expressão algébrica. Ó. Vou usar o GeoGebra, tá aqui, e vou digitar aquela expressão, ó, y é igual 0,5 vezes x, ou 0,50, não tem nenhuma importância. Ó, eu nem dei o Enter, agora que eu vou dar o Enter. Ele já formou aqui a reta que passa pela origem do plano cartesiano. O que é a origem? É o zero. Tá aqui, ó, ela passou. Então, também é uma pergunta que é bastante feita, né? Como é que é o gráfico de uma função, de uma grandeza, né? De duas grandezas que são diretamente proporcionais. Aí, o que é que vocês vão dizer? O gráfico é uma reta que passa pela origem do plano cartesiano, ou seja, passa pelo zero, tá? Agora, vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Então, lembram que a professora falou que as diretamente proporcional, quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Quando uma fica multiplicada por 10, a outra também fica. Já na inversamente proporcional, não é isso que acontece. Quando uma grandeza dobra, a outra cai pela metade. Quando uma triplica, a outra cai na terça parte. Quando uma quintuplica, a outra fica dividida por 5. Então, por isso que se chama inversa. Uma vai multiplicar e a outra vai dividir. Ó, um exemplo, eu usei minhas próprias avaliações para explicar isso. Então, vocês vão fazer uma avaliação valendo 10 pontos, certo? De recuperação, para tirar no mínimo 6. E aí, vocês sabem que eu gosto de distribuir o valor de cada questão igualmente. Eu não faço uma questão valendo mais do que a outra. Então, qual que é o meu pensamento quando eu elaboro uma avaliação? A quantidade de questões, né? O valor de cada questão da prova vai depender da quantidade de questões que tem nessa prova. Então, se eu fizer uma prova só com uma questão, excelente para corrigir, né? Só que o aluno tem que acertar ela, porque vale 10, então é injusto, não é? Eu acho. Se eu fizer 2 questões, cada questão tem que valer 5. Se eu fizer 4 questões, cada uma tem que valer 2,5. Se eu fizer 5 questões, cada questão tem que valer 2 pontos. Se eu fizer 10 questões, cada questão vai valer 1 ponto. Mas se eu fizer 20 questões, cada questão vai ter que valer 0,5. Então, observem que eu faço uma distribuição igualitária entre a pontuação. Mas, por que essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais? Vamos analisar? Se eu... Desculpem. Se eu dobro o número de questões, ó, 1 foi para 2, dobrou. O 10 foi para 5, caiu pela metade. Se eu dobro o número de questões, o valor de cada questão cai pela metade. Vamos ver se eu quadruplicar. Ó. De 1 foi para 4, quadruplicou. De 10 foi para 2,5, ficou dividido por 4. Se eu multiplicar por 10, ó, 1 vezes 10 é 10.
Agora, vamos ver o correspondente? Aqui é 10 e o correspondente é 1, ou seja, foi dividido por 10. Então, duas grandezas, elas são inversamente proporcionais quando uma fica multiplicada e a outra fica dividida. E acontece uma coisa bem interessante quando duas grandezas são inversamente proporcionais. A constante de proporcionalidade, ela vem da multiplicação. Aqui, ó, multiplica cada linha, cada número que tem na linha para vocês perceberem, ó. 1 vezes 10 é 10. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 2,5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. E 20 vezes 0,5 também são 10. Então, percebam a diferença. Quando a grandeza ela é diretamente proporcional, a constante de proporcionalidade vem da divisão. Agora, quando a grandeza é inversamente proporcional, a constante de proporcionalidade vem da multiplicação, tá? No caso aqui, a constante de proporcionalidade é 10. Por quê? Porque todos os números que eu multipliquei aqui em cada linha, o resultado foi 10, tá? Aí, como é que eu faço para, a partir dessa informação, determinar a expressão algébrica que representa, então, duas grandezas, a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais? Eu vou partir desse princípio. A multiplicação das duas grandezas gera o K, que é a minha constante de proporcionalidade. Nesse exercício, quem é o meu K? O meu K é 10. Como é que eu achei esse 10? Multiplicando, lembram? Agora, se ele te perguntar qual é a constante de proporcionalidade de uma grandeza inversamente proporcional, tá aqui respondido. Ela é 10, a constante é 10. Agora, se ele te perguntar qual é a expressão algébrica que determina a relação entre essas grandezas que são inversamente proporcionais, aí você tem que isolar o y aqui, ó, deixar o y sozinho. Para deixar o y sozinho, isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Vamos supor que seja isso. Você tem que tirar o x daqui, mas para tirar o x daqui, ele está multiplicando. Então, operação inversa da multiplicação é divisão. Essa é a expressão algébrica que representa aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Para que ela serve? Para eu vir aqui no GeoGebra, ó. Vou apagar a função anterior, ó, apaguei, e digitar. Deixa eu só voltar aqui. 10 dividido para x, ó. Eu escrevo aqui, y é igual a 10 dividido para x. Dou um enter. Ele fez uma curva para mim. E é muito bacana. Aqui o GeoGebra já está me mostrando. Esse f significa função, tá? Y é igual a 10 sobre x. Então, aqui eu tenho a representação, olha que bacana, de uma hipérbole. A gente trabalha só com a parte positiva, porque no caso ali é nota de avaliação, valor de cada questão de uma avaliação, tá? Então, não tem para nós lá a parte negativa. Mas a hipérbole, ela é esse tipo de gráfico aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam? Toda relação que for entre grandezas inversamente proporcionais, o gráfico gerado é uma hipérbole. E é muito importante que vocês percebam algumas coisas aqui nesse gráfico. Por exemplo, aqui, ó, esses pontos de encontro nessas linhas, ó, eles vão me dar valores importantes. Estão vendo aqui que eu estou marcando alguns, ó, e eu marco aquele que fica bem no ponto de encontro. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. 10 vezes 1 é 10. 2 vezes 5 também são 10. 1 vezes 10 também são 10. Então, isso acaba aparecendo no gráfico, tá? Então, olha só. Até agora, o que a professora falou? O que são grandezas, tá? Tudo aquilo que pode medir ou contar. Mostrei o que acontece com as grandezas que são diretamente proporcionais. Quer dizer, numa tabela, uma dobra, a outra também dobra. Uma triplica, a outra também triplica.
Mostrei que o gráfico de grandezas diretamente proporcionais é um gráfico que é uma reta que passa na origem do plano cartesiano. Já a inversamente proporcional, o gráfico é uma hipérbole, é uma curva, tá? É uma curva que nunca vai se aproximar do zero. Nunca. Ela vai se aproximar, mas não vai tocar o zero. É isso, tá? Agora é importante a gente saber, por isso que eu falei lá no início, que não é muito adequado a gente falar que quando aumenta uma grandeza, a outra aumenta, isso é grandeza diretamente proporcional. Não é verdade. Um exemplo disso, ó, que não é grandeza, as grandezas não são proporcionais, é a idade e a altura. Então, observe que de 10 foi para 15, aumentou. Mas aumentou o quê? Uma vez e meia. Só que de 1,30 m foi para 1,65 m. Isso não é uma vez e meia, tá? Não é. Aqui, por exemplo, ó, de 10 foi para 20. 10 para 20 dobrou. 1,30 foi para 1,80, não dobrou. Então, quando isso acontece, não é porque está aumentando uma, outra está aumentando também que vai ser proporcional. Não é verdade. Tem a ver com multiplicações e divisões. Então, a gente já pode inferir aqui que não existe proporcionalidade entre as grandezas idade e altura, tá? E também vai ser perguntado para vocês, vai pedir para vocês analisarem umas tabelas e identificarem se tem proporcionalidade ou não. A maneira de identificar é essa, tá? Então, eu mostrei aqui. Se eu multiplicar 10 vezes 1,30, que se fosse uma grandeza inversamente proporcional, eu multiplicaria, né? Para achar constante de proporcionalidade. 10 vezes 1,30 é o mesmo valor que 15 vezes 1,65? Não é. Então, não é uma grandeza inversamente proporcional. E se for direta? Diretamente tem que dividir, né? Então, 1,30 dividido para 10 vai dar o mesmo valor que 1,65 dividido para 15? Não, não é verdade que vai dar o mesmo valor. Então, as grandezas não são proporcionais, tá? Então, esse aqui vai ser o exemplo 1, o exemplo 1. Em cada item, classifique as grandezas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Nos casos em que há proporcionalidade, determine a constante de proporcionalidade K. A quantidade de peças produzidas por uma máquina de acordo com a medida de tempo. Aí ele traz a tabelinha. O que é que eu recomendo? Você sabe que se as grandezas forem diretamente proporcionais, a divisão tem que dar certo, para todos os casos. Mas se elas forem inversamente proporcionais, é a multiplicação. Então, você começa. 1 vezes 14. 1 vezes 14 é 14. 2 vezes 28 também é 14? Não, não é. Então, não é multiplicação. Se a multiplicação não deu certo, é porque elas não são inversamente proporcionais. Agora, vamos ver se a divisão dá certo. 14 dividido para 1 é 14. 28 dividido para 2 também é 14. 70 dividido por 5 é 14? Sim, também é 14. Pode verificar. Ó, vamos ver se abre aqui. 70 dividido por 5, 14. E 98 dividido para 7? 14. E 154 dividido para 11? Também é 14. Então, pessoal, quando eu divido a quantidade de peças, porque ela é variável dependente, ela depende do tempo para ser produzida, né? Quando eu divido a quantidade de peças pela medida de tempo, eu acho sempre 14. Como é divisão, então, o que que eu digo? As grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá? Se desse certo com a multiplicação, seria inversamente. E qual é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade que ele está te perguntando é o número 14. Mas por que é o 14, professora? Porque quando eu dividi 14 por 1 deu 14, 28 por 2 deu 14, 70 por 5 deu 14. Constante quer dizer que não muda, pessoal. Então, 14 é a constante de proporcionalidade. Não é necessário mostrar todas as divisões, ó, lembrando que esse traço de fração significa divisão. 14 sobre 1 é a mesma coisa que 14 dividido por 1. 28 sobre 2 é a mesma coisa que 28 dividido por 2, e assim sucessivamente. Então, as grandezas
aqui no item A, são diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é 14. Aqui eu tenho a velocidade média de um automóvel e os tempos gastos para percorrer uma certa distância. Beleza. Então, a gente vai verificar duas coisas. Se eu dividindo der o mesmo valor, as grandezas são diretamente proporcionais. Mas se, ao contrário da divisão, for a multiplicação que der certo, as grandezas são inversamente proporcionais. E se nenhuma e nem outra der certo, é porque não há proporcionalidade, só isso. Então, vamos começar pela divisão. 90 dividido para 2 é 45. 60 dividido para 3 é 45? Não é, é 20. Então, elas não são diretamente proporcionais. Então, vamos ver a multiplicação. 90 vezes 2 é 180. 60 vezes 3, 180. E 45 vezes 4 também é 180? É, pode verificar. 45 vezes 4 é 180. E 36 vezes 5 é 180? Também é. Então, esse 180, ele apareceu nas 4 contas, ele é uma constante. Ele é a constante de proporcionalidade que nós estamos procurando. E qual é o tipo, né, de relação entre essas duas grandezas? É direta ou é inversa? É inversa. Elas são inversamente proporcionais, porque o que deu certo foi a multiplicação, tá? Quem é a constante de proporcionalidade? 180. Ponto final. Agora, olhem o item C. A tabela abaixo representa um anúncio de uma camisaria. Uma camisa, R$ 28. Duas camisas, R$ 50. Três camisas, R$ 69. Então, nós temos que verificar se dá certo divisão ou se dá certo multiplicação. 28 dividido por 1, 28. 50 dividido para 2, 25. Não deu a mesma resposta. Então, não são diretamente proporcionais. Agora, vamos ver inversamente. Inversamente é multiplicar. 1 vezes 28, 28. 2 vezes 50, 100. Também não deu a mesma resposta. Então, o que isso significa? Se não deu certo nem a divisão e nem a multiplicação? Significa que não há proporcionalidade entre essas grandezas. Elas não são proporcionais, tá? E dá para perceber só pelo anúncio, né? Porque se uma camisa custa assim, R$ 28, então duas camisas teriam que custar o quê? R$ 56, né? Então, não tem proporcionalidade. Agora, a gente vai usar esse conhecimento para resolver problemas. Aqui se chama regra de 3 simples diretamente ou inversamente proporcional. Também é conhecido como quarta proporcional, tá? Um carro com velocidade média de 100 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a medida da velocidade média do carro fosse de 80 km por hora, em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Então, observe que a gente tem duas grandezas. Uma grandeza é a velocidade média e a outra grandeza é o tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é montar uma tabela com esses dados, tá? Ó, VM significa velocidade média, que foi medida em quilômetros por hora, e o tempo foi medido em horas. Observe que a professora coloca na mesma coluna o 100 e o 80, porque o 100 é quilômetro por hora e o 80 também é quilômetro por hora. Não podemos misturar as colunas, tá? Então, se a medida da velocidade for de 80 km por hora, qual é o tempo? E ele me falou que em 100 km por hora ele gastou 4 horas. Então, qual é, em quantas horas? Então, é valor desconhecido, x. Então, primeiro você monta a tabela. Depois que você montou a tabela, você tem que analisar se a grandeza ela é diretamente ou é inversamente proporcional. Então, e aí, pessoal, é a dificuldade dos alunos. Por quê? O problema ele não vai informar, você é que tem que analisar. Como assim? Ó, se você aumenta a velocidade de um automóvel, né? O tempo que você leva para fazer um percurso aumenta ou diminui? Se eu aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo. Porque quanto mais rápido, menos tempo. É só você prestar atenção
e observar, por exemplo, a pé a gente leva um tempão. Agora, se for de bicicleta, já diminui o tempo. O percurso é o mesmo. Se for de carro, é um pouco mais rápido. Se for de avião, então... Então, é isso, gente. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto para percorrer uma distância. Aumentando a velocidade, diminui o tempo. Então, as grandezas são inversas. Se as grandezas são inversas, o que eu ensinei? A multiplicação entre elas tem que dar o mesmo valor. Aí, ó, foi isso que eu ensinei. A multiplicação entre elas vai dar o K, que é a constante de proporcionalidade. Eu venho aqui e faço. 100 vezes 4, quanto é que é 100 vezes 4? É 400. Aí, o que é que você vai fazer aqui? 80 vezes que número vai dar 400? Aí, 80 vezes 5. Então, o meu valor procurado é esse aqui, ó, é o 5, porque 80 vezes 5 é que vai dar 400. Então, se a medida da velocidade média do carro fosse de 80 km por hora, ele faria o mesmo percurso em 5 horas. Diminuindo a velocidade, aumenta o tempo para chegar no destino. Exemplo 2. Uma impressora imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Então, primeira coisa que a gente faz, vai pegar a grandeza página e a grandeza tempo, que é dada em minuto, e vai montar uma tabela. Nessa tabela não se misturam os conceitos. Página é de um lado, tempo é de outro, tá? E aqui entrou 48 na página e 3 minutos e 5 minutos da coluna do tempo, porque você não pode misturar. Agora, vamos analisar. Se a grandeza é direta ou inverso. Como é que eu analiso? Pensando. Se eu imprimo 48 páginas em 3 minutos, em 5 minutos, se eu aumentar o tempo, eu vou imprimir mais páginas ou menos páginas? Bom, gente, a impressora, ela trabalha uma máquina, né? Ela tem um padrão de impressão. Então, se eu aumentar o tempo, eu consigo imprimir mais páginas, aumentando, aumentando. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, o que é que eu tenho que lembrar? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, é a divisão entre as grandezas que gera o mesmo valor. Então, eu tenho que dividir. Aí, eu dividi 48 por 3. Quanto é que deu? 16. Aí, a minha pergunta é, qual é o número que vai ser dividido por 5 que vai gerar o 16? Esse número é 80. Mas, professora, como é que eu descubro ele? Ó, se você prestar atenção aqui, ó, 48 dividido para 3, que é o y, é o 48, né? E o 3 para eu achar a constante de proporcionalidade. Então, aqui, qual é o número que eu vou dividir para 5 que vai resultar no 16? É a operação inversa, ó, pode prestar atenção. Se você multiplicar 16 por 5, você acha o 80. E então, pessoal, esse vídeo corresponde à primeira lista que vocês têm que responder. O vídeo, ele é interessante no sentido assim que você pode ouvir, assistir quantas vezes forem necessárias, tá? Aí agora vocês vão resolver a lista de exercício 1.